Olá, igreja, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração, nosso culto de família. E hoje, antes de dar início, eu quero dar alguns avisos. Quero te pedir, por favor, que você possa compartilhar o link dessa mensagem, dessa palavra, para que possa alcançar vidas, para que o evangelho seja propagado e para que a gente possa ter mais engajamento, para que pessoas sejam alcançadas e que o Senhor possa te usar como instrumento nesse momento. O culto de hoje ele vai ser um pouco diferente pela nossa demanda, pela nossa infraestrutura. Então hoje nós vamos fazer todos os momentos já seguidos, o de oração, o de ofertório de palavra, porque foi a nossa realidade. Então eu quero te informar que a gente vai ter essas alterações, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Vamos dar início a esse momento orando ao Senhor, pedindo para que Ele fale ao nosso coração e à nossa mente. Amém? Senhor, nós te damos graça, te agradecemos por esse momento, por estarmos unidos, por mais que distantes, o Senhor é onipresente e onisciente. Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir a cada momento, que o Senhor venha estar à frente, que o Senhor possa falar ao nosso coração e à nossa mente, no nome de Jesus. Amém. Amado, provavelmente você pode estar passando por um momento de dificuldade. Você pode estar enfrentando lutas, pode ter tido uma notícia ruim, você pode estar sonhando por algum projeto esse ano. Então, nesse momento, a gente vai dar início ao nosso momento de oração de clamor, que a gente sempre faz aos domingos. Então, eu quero te convidar, você que tem um pedido de oração, que você, como um ato simbólico, possa colocar a mão no seu coração, para que a gente venha estar orando ao Senhor e que esse ato não seja só um ato simbólico, mas um ato profético, mostrando que você confia no Senhor, no poder que é no nome de Jesus e que Ele dá a resposta final. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te clamar nesse momento por todos que estão participando dessa mensagem, dessa palavra, que o Senhor possa tocar em cada coração. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa sondar o nosso anseio, o nosso sofrimento, a nossa dor, que o Senhor possa sondar os nossos sonhos, os nossos desejos e que o Senhor venha fazer conforme a sua vontade. Pai, no nome de Jesus, que o teu reino venha sobre cada lar representado. Que o teu reino venha sobre cada família representada que está participando nesse momento. No nome de Jesus, que o teu reino venha sobre cada dor, sobre cada pedido. Eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus, que haja cura nesse momento sobre os enfermos. Quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha ser o juiz justo de todas as causas. Que cada causa aqui na justiça representada, que o Senhor venha julgar conforme a tua vontade, porque o Senhor vê aquilo que está em oculto e o Senhor é justo. Quero te pedir também, Pai, no nome de Jesus, pelos casamentos que estão passando por um momento de dificuldade, que o Senhor possa trazer um tempo novo sobre esses lares, que o Senhor possa restaurar aqueles que estão quebrados, que o Senhor possa dar ânimo aos desanimados, que no nome de Jesus o Senhor traga refrigério sobre aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Senhor, no nome de Jesus, aqueles que estão oprimidos, que eles sejam aliviados por essa oração nesse momento. Que seja um momento novo na tua igreja, um momento novo no seu povo. Quero te pedir também, ó Senhor, por aqueles que têm planos para esse ano, que o Senhor possa conceder conforme a tua vontade, porque a sua vontade é muito melhor do que a nossa. O Senhor vê além do que nós conseguimos enxergar, o Senhor está além da nossa compreensão, do nosso entendimento. Então, Pai, que todos nós venhamos confiar no Senhor, que o Senhor tenha a palavra final. Quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor traga liberdade sobre os cativos. Que aqueles que estão passando por um problema em relação à sua alma, que estão enfrentando uma depressão, alguma doença da nossa geração, que o Senhor possa curá-los. Que eles venham encontrar o refrigério da alma, que é no Senhor. Quero te pedir que o Senhor continue à frente desse momento, que possa nos conduzir nos outros momentos do culto, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, nós vamos dar continuidade e nesse momento nós iremos fazer o nosso momento de ofertório. Então aqui na tela do seu computador, do seu smartphone, do seu celular, da sua TV, vão estar as informações do Pix, da conta da igreja, para que você possa participar. Por mais que a gente não esteja se reunindo de maneira física, presencial, nós estamos todos reunidos de maneira online, porque estamos passando pela obra e você sabe muito bem aquilo que o Senhor vai fazer através desse lugar novo. Que você possa ser um instrumento do Senhor, para que o Senhor possa avançar com o seu reino. Eu sempre gosto de falar que o momento de dízimos e ofertas é um momento onde nós somos
privilegiados de fazer parte do reino. Esse é um momento de fidelidade, que você possa demonstrar ao Senhor a fidelidade que você tem para com Ele. Se você quiser fazer um Pix, que é uma maneira simples e rápida que a gente tem utilizado nos tempos de hoje, é só você usar o e-mail pix.duquedecaxias@ibatitude.com.br pix.duquedecaxias@ibatitude.com.br. Você possa ser um instrumento de Deus nesse momento, para que a obra possa avançar e para que a gente venha cumprir com os nossos compromissos. Amém? A gente vai dar continuação nesse momento, iremos entrar no momento da palavra. Então, se você já quiser ir adiantando, para a gente não perder tempo e ser bem objetivo em relação àquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações, é só você abrir o texto de 1 Samuel, capítulo 24, dos versículos 3 a 20. Nós iremos ler 1 Samuel, capítulo 24, dos versículos 3 a 20. Enquanto você está pesquisando, abrindo o seu smartphone ou a sua Bíblia, que é a Bíblia tradicional que eu curto também, eu quero falar sobre o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre honra. E por que desse tema? Porque o Senhor me incomodou e o Senhor tem falado ao meu coração em relação a esse tema. Porque nós estamos vivendo um tempo onde é muito fácil você caminhar em desonra. Se algo não acontece de acordo com a sua vontade, com o seu desejo, ou com aquilo que você pensa ser certo, simplesmente a pessoa muda de igreja, amaldiçoa a sua liderança, começa a falar mal de um líder, A, B, C e por aí vai. Então é muito fácil a pessoa entrar num ciclo de bola de neve e ficar rolando, aumentando e não para igreja nenhuma. Então, o que significa honra para você? Para o dicionário, a palavra honra é um princípio de comportamento do ser humano, que age baseado de acordo com seus valores bondosos, como a honestidade, a dignidade, a valentia, dentre outras características, que são consideradas socialmente virtuosas. Então, honra à luz do dicionário é uma atitude de acordo com os bons desejos e costumes ou com a boa conduta que a pessoa tem. Agora, isso parte de acordo com qual é a referência de bom que a pessoa tem. Tá, mas o que nos ensina a palavra de Deus sobre o princípio de honra e sobre a palavra honra? Já em Romanos 12:10, nós lemos o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Na versão NVI, o texto fica ainda mais claro. Ele diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si mesmo. Então, nós vemos que a honra é algo que nós devemos caminhar com ela ao nosso lado. A honra ela deve ser dada antes. Nós devemos amar um ao outro de maneira fraternal, preferindo dar sempre honra do que falar o contrário. Agora, na prática, qual pessoa na Bíblia nos ensina sobre honra? Como nós devemos agir com honra? E essa pessoa é Davi. O texto de 1 Samuel, capítulo 24, versículos 3 ao 20, vão estar dizendo assim, vou estar lendo na versão NVI. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam juntos ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu o soldado e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna.
Alguns insistiam que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse, não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de manto na minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a vida. O Senhor julga entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feitos contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso, não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou, é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu te tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando que um homem encontra o seu inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor recompense com um bem pelo modo com que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Então nós vemos aqui, vou fazer um resumo bem simples do que a gente acabou de ler. Saul deu ouvido à fofoca, às invejas, às maledicências e começou a perseguir Davi. Aquilo foi tomando o coração de Saul de uma maneira que ele queria ceifar a vida de Davi. Porém, o Davi, como nós conhecemos através da palavra, é o homem segundo o coração de Deus. O Senhor entregou Saul a Davi naquela caverna, em um momento onde ele não tinha segurança, em um momento onde ele poderia ser humilhado por estar fazendo suas necessidades, e apenas ao cortar a orla do manto, apenas uma parte da sua veste, da sua roupa, Davi já se sentiu mal, porque aquilo para ele já era um ato de desonra. E após esse momento, Davi ainda vai correndo em direção a Saul, se prostra diante dele e mostra que o Senhor havia entregado Saul a Davi e ele o poupou, porque aquilo deveria ser o certo a ser feito. A honra é o primeiro ponto, hein? A honra não deve esperar reciprocidade. No começo, ela pode ser uma via de mão única. No começo, a honra ela pode ser uma atitude que você tem que ter sem esperar o retorno do outro, sem o outro muitas vezes merecer. Vamos de novo ao texto. Olha o que diz os versículos 3 a 4. Deixa eu voltar aqui. Diz assim, ele foi aos corrais das ovelhas que ficavam ali no caminho. Ali viu uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei em suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi lá, cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Continuando, 5 e 7. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Em muitos momentos das nossas vidas, a outra pessoa não está fazendo nada para merecer uma atitude de honra. Mas quem é a pessoa, ou seja, a sua identidade ou a sua posição, nós devemos sempre olhar que ela é maior do que o seu ato.
Como assim? Sempre que a gente olhar para a pessoa que está nos causando algum tipo de mal, de problema, nós devemos lembrar o que aquela pessoa representa, o que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa é. Vou dar um exemplo bem simples. Às vezes, num casamento, chega um momento ali de confusão, de briga, de discórdia ou algo do tipo, e quando essas pessoas estão brigando, elas esquecem quem é a pessoa que está do outro lado. Então fala algo que não deveria, ou algo que vai se arrepender. Se naquele momento viesse à memória quem a outra pessoa é, o que ela representa, eu tenho certeza que o ato de honra viria antes. É muito mais fácil você honrar alguém quando lembra a posição que ela tem, a identidade que ela é. Então, quando Davi olhou para Saul, qual foi o ato dele? Ele falou, eu não vou fazer nada contra Saul. Ai de mim, por quê? Porque ele é ungido do Senhor. É muito mais fácil a gente olhar para o outro e ter um ato de honra quando nós lembramos a posição, o que a pessoa representa. Quando você olha para o seu pai ou para a sua mãe, por um ato que eles tiveram e você não concordou, é muito mais fácil honrar quando você lembra a representatividade que eles têm para você. Eu estou falando isso porque por muitas vezes a gente pode se deparar com alguém que é o nosso chefe, o nosso patrão, o nosso supervisor ou alguma coisa do tipo que está acima de nós e pode ter um ato que queira nos ceifar até a vida. Mas ter um ato de honra mostra que nós temos uma justiça não de acordo com o mundo, mas de acordo com o reino dos céus. O seu ponto de referência de honra jamais deverá ser o seu próximo ou a sua atitude. Sua referência tem que ser sempre o Senhor. Como vimos mais cedo, para o dicionário, honra é um princípio de comportamento humano que age baseado de acordo com os seus valores bondosos. Se a sua referência de bondade for da sua autoconsciência e não do Senhor, será impossível honrar o próximo quando este não merece a conduta de honra a seu respeito. Ou seja, se você tem um ponto de referência do que é bom ou ruim ser apenas a sua consciência, será impossível você honrar o próximo, porque a nossa consciência, ela é umbilical. Ela sempre vai pensar no melhor para a gente. A nossa consciência, ela não vai pensar no melhor para o outro, ela sempre vai nos colocar em primeiro lugar. Então, se o Senhor for a sua referência de bondade, se o Senhor for a sua referência de como você deve caminhar, o que a palavra vai nos ensinar? Dê a outra face. A palavra não vai ensinar você revidar, mas você dá a outra face, porque cabe ao Senhor trazer a justiça, cabe ao Senhor trazer a vingança. Nós vemos isso na palavra. Então, o Senhor, ele tem que ser a sua referência de bondade, o Senhor tem que ser a sua referência de conduta, porque se não for dessa forma, vai ser impossível você ter um ato de honra quando o outro não merece. Em Provérbios 15, 33 diz assim, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. É muito mais fácil você ter um ato de honra quando você é uma pessoa humilde. Quem é soberbo, que não tem nada de humildade, é muito mais difícil para essa pessoa ter uma conduta de honra. Nós devemos caminhar com a humildade em nossos corações para que possamos honrar o próximo. No texto bíblico, Davi honrou por ser o certo a ser feito, já que Saul não merecia tal atitude. Por muitas vezes, a sua atitude de honra tem que ser porque é o certo a ser feito. A sua atitude de honra não tem a ver com o ato do outro, mas do seu coração para com Deus. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi em relação a uma corrida. Havia um maratonista que ele estava muito próximo da linha de chegada. Porém, tinha um competidor à sua frente. E eu não me lembro se, quando ele estava chegando próximo da linha de chegada, ele tropeçou, mas algo aconteceu. E o competidor, que estava em segundo lugar, ele poderia tirar vantagem e ganhar a corrida. Só que ele foi, esperou o outro se levantar, ou ele ajudou, alguma coisa do tipo, e o que estava em primeiro, que havia caído, ou que havia tropeçado ou cansado, ele se reergueu e conseguiu concluir a prova. Quando acabou, todo mundo foi entrevistar e querer saber do segundo lugar por que ele não aproveitou a oportunidade. Ele falou o seguinte, o que minha mãe iria dizer sobre mim após eu ter feito o que vocês queriam? A consciência dele pesou muito mais em ele tirar vantagem daquele que estava em desvantagem e ele se aproveitar da queda do outro,
e ele tinha como princípio o seguinte: ele ganhou a prova inteira. Por um deslize, eu não ia tirar proveito, porque ele merecia aquela vitória. Ele teve um ato de honra com uma pessoa que talvez nem seja do seu convívio, uma pessoa que talvez nem merecesse tal ato. Só que ele agiu à luz da palavra, ele não agiu à luz do mundo. Então, quando você tem atos de honra dessa maneira, o Senhor vai ser revelado, o Senhor vai ser ministrado a todos. Por quê? Porque o seu ato vai chamar a atenção e aí você poderá glorificar o Senhor. Vamos para o segundo ponto. Honre as pessoas, pois dessa forma você honrará o Senhor. Olha o que diz os versículos do 8 ao 13. Vamos voltar para a palavra. A palavra continua assim: então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o seu rosto em terra e depois disse: por que o rei dá atenção ao que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com os teus próprios olhos como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: não erguerei, presta atenção, não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Amém? Vamos continuar até o 13. Olha, meu pai, olha este pedaço de manto em minha mão. Cortei a ponta do seu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não fiz mal algum, embora estejas à minha procura, para tirar minha vida. O Senhor julga entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não te levantarei a mão contra ti. Como diz os provérbios antigos, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei minha mão contra ti. Davi, ele está ensinando mais uma vez a Saul um ato de honra. O ato de Davi a poupar a vida de Saul demonstra que ele jamais tocaria naquele que o Senhor ungiu. A honra de Davi primeiro era para com Deus e, consequentemente, em seguida, para o seu próximo. O ato de Davi está falando o seguinte: Saul, por mais que você não merecesse, eu não vou tocar na sua vida, porque é o Senhor que te ungiu. Antes de te honrar, eu estou honrando o Senhor, porque eu reconheço que Ele te levantou por um propósito. Eu reconheço que Ele levantou você porque Ele tinha um motivo. Então, à medida que eu não toco em você, que eu não te causo mal ou algo do tipo, dessa mesma forma, eu não estou fazendo para com Deus. Então, o que eu estou fazendo para você antes é honrar o Senhor. Eu estou honrando o Senhor de não ceifar a sua vida, por mais que Ele tivesse me dado essa oportunidade. Muitos se levantam contra líderes, supervisores, pastores, discipuladores e esquecem que o Senhor ungiu e levantou essas pessoas para cumprir tal função. Essas pessoas desonram o Senhor antes de desonrar o próximo. Muitos podem reclamar: poxa, mas a gente fez o culto dessa maneira, e não tem noção do trabalho que foi, da correria para que isso se tornasse realidade. Muitos podem questionar: mas por que a gente não fez o culto? Por que não esperar? Amados, Deus tem um propósito para todas as coisas. Cabe a nós mostrar a nossa fidelidade e honrar o Senhor com as nossas falas, honrar o Senhor com as nossas atitudes. O que você vai falar de agora em diante por esse momento de culto online? Nós estamos indo para algo novo e eu tenho certeza que o Senhor vai ser muito honrado e celebrado para esse novo que está sendo preparado para a honra e glória do nome dEle. Não devemos fazer ou deixar de fazer algo por causa do próximo. Devemos fazer ou deixar de fazer por causa do Senhor, para que o nome dEle possa ser glorificado. Ao você falar algo ou se calar, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Meu irmão, quantas vezes eu engoli sapo para não envergonhar o outro, para glorificar o nome do Senhor? Já aconteceu casos de eu ser envergonhado e eu me calar e deixar o Senhor mostrar toda a verdade para que eu não piorasse a situação, porque eu sabia que o outro era ungido do Senhor. Eu sabia que a pessoa foi levantada por Ele. Como que eu ia desonrar o Senhor, desonrando aquela pessoa? Eu falo isso, irmão, na prática, eu sei que é difícil, mas quando você tem o Espírito Santo e você dá ouvido para Ele, você tem a força para vencer esse impossível.
Se você for tentar honrar alguém, ter uma atitude dessa apenas com o seu lado humano, será impossível. Mas se você faz à luz do Espírito, através da direção do Espírito Santo de Deus, aí se torna mais fácil, porque Ele te dá o poder sobrenatural para que isso se torne uma realidade. Como você honrará a Deus que você não vê, se não é capaz de honrar aquele que você está vendo agora? Muitas pessoas falam tanto de Deus, de honrar o Senhor, que Deus é bom, que Deus é aquilo, mas ela é um inferno, uma dor de cabeça na vida do outro. Meu irmão, para você honrar a Deus, antes você tem que honrar aquele que está à sua frente. Como você diz que ama a Deus se você não ama o seu próximo? Como diz que você caminha à luz da palavra, aquilo que o Senhor espera, se você não é capaz de viver isso no dia a dia com as pessoas que estão ao seu redor? Ei, o que a sua família tem falado sobre honra? Quando ela olha para você, qual o testemunho que você tem dado de honra? Isso é uma pergunta que nós devemos refletir todos os dias. Porque a nossa família sabe da nossa intimidade, do nosso dia a dia. Terceiro e último ponto. No final, o seu ato de honra se torna uma via de mão dupla, pois a honra gera honra. Olha o que diz os versículos 17 a 20. Vamos voltar para a palavra. Versículo 17. Você é mais justo do que eu. Disse a Davi, aqui é Saul falando a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será, tenho certeza que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Então nós vemos que o próprio Saul, que queria ceifar a vida de Davi, ele reconhece o ato de honra de Davi, ele reconhece que esse ato está além da capacidade humana e o abençoa. E devolve a honra que lhe foi dada. E devolve o ato de honra na mesma medida e até maior, porque ele ainda declara, eu tenho certeza que você será um excelente rei para esse povo. Saul conhece que Davi havia feito, Saul reconhece o que Davi havia feito, reconhece sua justiça, que nesse momento foi sobre-humana. Em seguida, Saul declara a bênção sobre Davi por causa do seu ato. A honra se tornou recíproca. Amados, nessa caminhada, por muitas e muitas vezes, é semelhante a um solo fértil. O que você semear será colhido. Como você semeia a honra e nunca a colherá. Como você semeia desonra e nunca a colherá. Muitos resultados da nossa vida são nossa responsabilidade. A nossa caminhada é como se fosse um solo fértil todos os dias. Aquilo que nós semearmos, nós iremos ceifar em algum momento. Irmão, se você liberar a honra sobre as pessoas, em algum momento essa honra vai ser recíproca. Se você liberar desonra, maldição, problemas, em algum momento isso vai voltar com você. Então que você seja um solo fértil de coisas que glorificam o Senhor, de coisas boas, de coisas que tragam o reino de Deus sobre a vida das pessoas ao seu redor. O que esse momento da nossa igreja que nós estamos vivendo, você vai colher no futuro. Qual o seu ato de honra para com Deus e para com a sua liderança? Eu tenho que falar isso porque muita gente esquece dessas situações, muita gente esquece dessas referências do que o outro representa para nossas vidas. Aqueles que o Senhor levantou para cuidar de nós, para orar pelas nossas vidas, para interceder por nós, nós devemos honrá-los, porque estaremos honrando o Senhor. Em 1 Coríntios 12, versículo 26, diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quando você traz honra sobre alguém, todo o corpo de Cristo é honrado. Quando você traz desonra, problema, todo o corpo é desonrado, todo o corpo vai sofrer com ele. Que você seja, no nome de Jesus, um canal de bênção. Que no nome de Jesus o Senhor possa te usar para abençoar vidas, para trazer honra, para que o corpo de Cristo seja honrado, para que a igreja seja glorificada, para que o reino possa avançar. Como nós concluímos esse momento de mensagem hoje? Concluímos que
Honra é uma atitude, ela é uma prática constante. Quando honramos, seremos honrados. A honra se torna um ato heróico. A honra se torna um ato heróico. Ela é digna de reconhecimento e aplauso. Toda vez que você tem um ato de honra, o Senhor é glorificado. Ela é um ato heróico, é um ato que vai chamar a atenção, é um ato que vai trazer os holofotes para aquilo que você fez. Agora, só Deus consegue pegar uma possível rebeldia e transformar em unidade, em honra, quando existe um coração quebrantado. Quando existe um coração quebrantado, um coração disposto a fazer a vontade de Deus, Deus pega aquele ato, que poderia ser um possível ato de rebeldia, e faz desse ato algo que irá glorificar o nome dele. Eu quero encerrar com o seguinte testemunho. Tem uma igreja muito famosa nos Estados Unidos, que vira e mexe assiste o culto de lá e eu tenho como referência. Havia uma irmã durante os cultos, que todo culto ela ficava lá, anotando toda a palavra profética que tinha para alguém. Se o Senhor desse uma direção, uma palavra profética para algum membro, ela ia lá, pegava o caderninho e começava a anotar o que Deus estava falando sobre aquela pessoa. Um certo dia, o pastor começou a ficar incomodado com aquele ato da irmã, porque ele não entendia o motivo. Ele chegou até ela e perguntou: irmã, por que toda vez que alguém recebe uma palavra profética, você anota no caderno? Olha o que essa irmã respondeu. Ela falou o seguinte: pastor, eu sempre falei muito mal das pessoas. Eu era uma pessoa que tinha o pé atrás, que julgava o livro pela capa, mas eu me converti e o Senhor me tratou. E o Senhor me deu um ato para eu fazer toda vez que alguém recebesse uma palavra profética. E eu passei a anotar para enxergar o que Deus enxerga nas pessoas. Então, quando alguém recebe uma palavra profética, eu olho para ela como Deus a vê. Eu não olho de acordo com os meus olhos. Então, eu anoto para lembrar como Deus vê a cada um. Esse ato dessa irmã mostra como deve ser a nossa caminhada. Quando nós olharmos para o nosso próximo, para o nosso líder, para quem teve um ato de desonra, para quem está nos perseguindo, nós devemos olhar com um olhar profético. Devemos olhar como o Senhor vê e declarar aquilo que o Senhor declara. Porque o chamado profético para a nossa geração nada mais é que achar tesouro no meio do lixo. Que você possa ser um instrumento do Senhor para trazer honra sobre essas pessoas, para glorificar o nome do Senhor. Eu quero fazer essa oração nesse momento, encerrando o nosso momento de culto e também dando oportunidade a todos vocês que foram tocados e querem entregar a sua vida ao Senhor. Vamos orar nesse momento? Pai, eu quero te clamar para que esse ato, para que essa mensagem venha se tornar realidade no coração de cada pessoa que assistiu e participou nesse momento. Quero te pedir, ó Senhor, no nome de Jesus, que aqueles que se arrependeram nessa noite, nessa palavra, que o Senhor possa tocar no coração deles, que haja transformação, que haja uma mudança de mente, uma mudança de coração, que eles venham experimentar a renovação da mente e que eles venham entregar de fato o controle de suas vidas em suas mãos, para que o Senhor venha ter o comando daquilo que eles devem fazer, de como eles devem caminhar. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor traga ousadia e fé sobre essas pessoas. Para aqueles que estão afastados do Senhor, que o Senhor possa dar a eles o arrependimento nesse momento, que eles venham se sentir tocados, Pai, e venham querer voltar aos caminhos do Evangelho, da Tua Palavra, o lugar de onde eles jamais deveriam ter saído. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor nos leve a uma caminhada de honra, honrar a nossa liderança, honrar a visão que o Senhor deu para a nossa igreja, honrar, Pai, aquilo que o Senhor irá colocar no nosso caminho, que venhamos sempre lembrar que aquela pessoa que está tendo um ato de desonra, um ato de perseguição, quem ela é para o Senhor, para aí sim, o Senhor sendo a nossa referência, darmos um ato de honra, mesmo sem o outro merecer. Quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar à frente desse momento, que o Senhor possa estar à frente desses lares, que no nome de Jesus a Tua paz que excede todo entendimento venha sobre esses lares representados, que as consolações do Teu Espírito Santo venham alcançá-los, e que Teu amor, ó Deus Pai, seja derramado sobre cada lar e cada família representada. Nós oramos como a Tua igreja, unidos, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe. Eu peço que no nome de Jesus você seja um instrumento do Senhor, que você possa compartilhar essa mensagem, por mais que ela tenha acabado, para que você seja um canal de bênção.
Nós iremos continuar dando as informações, tanto no Instagram da igreja, quanto nos grupos no WhatsApp de liderança, no contato do próprio pastor Jobert, no meu telefone também. Nós iremos sanar qualquer dúvida e nós pretendemos voltar com o nosso culto o quanto antes. Todas as informações nós vamos passar por esses canais e que você possa ter uma semana abençoada. Um bom domingo a todos e muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.